Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Vanilton Santos e a gente vai falar sobre a categoria dos trabalhadores têxteis. Olá, Vanilton, tudo bem? Olá, Carla. Tudo bem? Graças a Deus. Estamos aí nessa luta aí, né, menino? É verdade. Eu estou gravando de casa, aqui no meu escritório. O telespectador do programa Trabalhador em Foco sabe que eu estou em isolamento e distanciamento quase que desde o início da pandemia, porque daqui de casa eu consigo produzir os programas, gravar, editar e tudo isso. Mas me conta, de onde que você está gravando? Eu estou gravando aqui do sindicato, de uma sala que totalmente refrigerada, tranquila. Por isso não estou usando a máscara, mas a máscara está aqui com as máscaras, todo cuidado aqui, álcool gel, toda orientação para evitar esse vírus. Com certeza. Atualmente, como é que anda? Vamos começar pelo básico. O que é o Sindicato dos Têxteis e quais são os trabalhadores que fazem parte da sua categoria? Muito bem, Carla. O sindicato nosso, é um sindicato que já está em 85 anos que foi fundado, né? Hoje é uma categoria que praticamente está em extinção, né? Pelo que a gente já viu no decorrer do século, né? Mas temos ainda alguns trabalhadores hoje, que é dentro das indústrias de afiação e tecelagem, tinturaria, estamparia, enfim, esse grupo que pertence a essa categoria. Certo. Hoje em Petrópolis são mais ou menos quantos trabalhadores na tua base? Hoje, infelizmente, nós estamos com pouco, porque são muitas empresas fecharam, né? A gente já esteve até falando isso no momento, nesse Sim, mesmo programa. Mas hoje nós estamos em torno de uns 1.200 por aí. profissionais trabalhando. Desses É. 200, qual percentual de associados à base do sindicato? Hoje está muito baixíssimo, até porque a Lei 13.467 de 2017, do governo Temer, ela fez que os trabalhadores ficou assim, como é que eu vou dizer? Essa é o sindicato é opcional, não é isso? Opcional, exatamente, essa era a palavra certa. Foi opcional. E uma vez que é opcional, Carlos, já viu, ninguém quer contribuir, ninguém quer pagar. Né? As A pessoas gente não perdeu entendem muito isso, o tá? valor Muito. do trabalho do sindicato. Oi? Não entendi. Uma parcela dos trabalhadores não entende É, mais o valor do trabalho do sindicato. não porque você tinha um imposto sindical, que era aquele um dia do trabalho, um dia descontado do trabalhador no mês de março, e essa parcela de um dia ele era dividido, que era, na realidade, 60% para o sindicato de origem, era 15% para a federação, que é a nossa entidade de segundo grau, e era 5% para o terceiro grau, que era a nossa confederação. E nesse meio tempo, tinha a parte dividida, que também foi 10% para as centrais sindicais e 10% para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, essa foi opcional, e obviamente tudo no país, e aí sabe que quando é opcional, optam por não pagar, né? Então, por isso existe imposto, taxas, né? Você tem um imposto predial. O trabalhador não entende o contexto, não sabe que existe um custo operacional para a base Exatamente. do sindicato funcionar. Exatamente, cara, exatamente isso. Você tem um custo, porque no nosso caso aqui no sindicato, hoje nós estamos só com 2 diretores desligados, e quem custeia isso é o valor das mensalidades dos trabalhadores. Ainda que nós aqui no sindicato ainda temos uma ajuda que é a questão de alguns imóveis aqui, salas,
e essas salas elas estão locadas, né? Isso dá uma ajuda na receita do sindicato. O Sindicato dos Têxteis tem um patrimônio físico que é alugado e esse valor de aluguel colabora para a manutenção do próprio sindicato, é isso? Correto, bem definido. Ao longo Definiu muito do bem. tempo, o sindicato conseguiu adquirir patrimônio, que é um patrimônio coletivo do trabalhador, não é de ninguém, né? É do sindicato propriamente dito, é dessa instituição. O patrimônio aqui é dos trabalhadores associados. Então, Exato. eles é que são os donos disso aqui, portanto, a gente tem toda a prestação de conta, tem que apresentar isso tudo anualmente, fazer a aprovação disso. Na verdade, ele é dono. O que não é associado não é dono, é só o associado. Ele que comanda, ele que é o dono disso aqui. Em caso de desfazer disso aqui, tem que ser rateado entre todos eles. Maravilha. Vanilton, dando continuidade, a gente explica sempre um pouquinho do que é o sindicato, qual o trabalho que o sindicato realiza, para o nosso telespectador da TV Petrópolis, que ainda não assistiu, que não ouviu você falando em outros momentos. Então, acho que vale sempre a pena a gente fazer uma situada sobre o assunto. Mas a gente está aqui hoje para falar sobre esses 4 meses de pandemia, em que todos os trabalhadores, eu diria que em todas as categorias, de alguma forma, foram direta ou indiretamente influenciados por esse momento que a gente está vivendo. A primeira questão básica que eu acho que a gente tem que dar conta para o nosso telespectador é se houve demissão com relação aos trabalhadores da categoria dos têxteis. Olha, Carla, antes de falar um pouco da demissão, eu vou estar acentuando, até porque já no meu mandato, em 1997, houve uma queda aí na economia e teve uma empresa que até precisou fazer redução de jornada e salário. Então, eu quero deixar bem claro que já existia uma lei que, por conta de alguma pandemia, algum momento crucial na economia do país, poderia fazer isso, e a gente já tinha feito. Na realidade, fizemos a redução de jornada e salário baseado na lei à época. Essa lei é de 1965. Não me falha a memória, eu não lembro o número dela, mas não sei se era 4.923, não me lembro. Então, prefiro não opinar, mas sei que é de 1965. E essa lei, ela segurava a redução da jornada e salário. Só que existia algumas regras que ela também protegia os trabalhadores. Que depois dessa redução não podia demitir, só depois de 1 ano, não podia pedir reincidência de redução, poderia fazer por até 3 meses, e depois de 3 meses a empresa tinha que ficar um tempo sem utilizar novamente esse benefício dessa lei. Tá? Com esse momento agora, que pegou dessa pandemia, a gente observou que foi criada uma medida provisória, que é a medida provisória 936, abrindo esse leque de fazer acordo tanto coletivo como individual. Sim. E aí, naquele primeiro momento, algumas restrições ao sindicato participando. Então, passado isso, obviamente, que foi com a medida provisória, todos os empresários, praticamente do nosso setor aqui, só uma empresa não solicitou isso, porque ela fabrica um produto que também era de utilidade, era um bem comum. Foi. Essencial. Entendeu? Uhum. É bem essencial. Então, as demais, todas elas pediram utilizaram da medida provisória. E nesse meio tempo, com redução de jornada e salário. E aí o que vale atentar é que se tornou lei agora, a medida provisória, né? Ela se tornou lei, e o que ela dá de restrito é que só pode fazer essa redução por até 4 meses. Então, a gente espera que volta logo isso, porque isso traz
um tremendo de um prejuízo para os trabalhadores. Na realidade, isso tudo. E aí eu quero também dizendo assim, no meu entendimento, não traz prejuízo só para os trabalhadores. Ela traz para os aposentados. Por que eu estou falando isso? Porque diretamente você perde, o trabalhador perde nas férias, perde no 13º. Qualquer acordo dessa natureza ele vai perder, porque uma vez que fica parado todos os encargos sociais. E aí os empresários não vão estar contribuindo lá para a Previdência Social. Então, eu acredito que isso vai dar um rombo tremendo na Previdência Social. Né? E aí eu volto a te responder. No nosso setor, teve demissão. Porque teve demissão com aquela conversa de que poderia voltar a qualquer momento. Né? Mas até agora ainda não. Tá? Mas a gente ainda está aguardando uma das empresas voltar com os trabalhadores demitidos. Certo. Mas foi pago tudo, tá? E essa demissão todos receberam, ninguém ficou sem receber, não. Isso é uma questão muito importante da gente discutir e falar para o nosso espectador de casa, que um dos papéis do sindicato é fazer a intermediação, é dar o suporte no momento de rescisão contratual. E aí eu queria que você explicasse para o nosso telespectador como é que foi esse processo de demissão nesse momento de pandemia, se tudo foi corretamente, se aconteceu de forma correta. Conta para mim. Porque tudo, na realidade, Carlos, tudo é dentro de uma legislação, né? Tudo, você não pode fugir. E existe leis que favorecem as demissões nesse momento de pandemia. No nosso caso aqui, o que foi procurado pela empresa é que ela não podia disponibilizar, dizendo que não tinha verbas para pagar de uma única vez a todos os trabalhadores aqui. E aí a gente fez com que pagasse sim parcelado, e aí nós fizemos umas contas aqui e verificamos que basicamente a maioria dos trabalhadores iam receber em 2 e 3 parcelas. E muito poucos, diria assim, em torno de, sei lá, de 6% desse grupo 6% que ia receber em mais parcelas, né? Porque o valor seria maior. Mas foi tudo certo, foi tudo quitado, praticamente alguns ainda vão receber a última parcela agora em agosto, e aí termina tudo. Certo. Mas não tive nenhuma reclamação dele, pelo contrário, tudo aprovado por eles também, mesmo sem a gente poder estar fazendo assembleia, mas a gente foi na empresa, na porta da empresa, batemos um papo com ele, rolemos ideias, e aí a gente sacramentou que essa empresa podia fazer o pagamento parcelado em até 7 vezes, dependendo do valor de cada um, entendeu? Certo. Isso é muito importante para mostrar que mesmo na pandemia, que é um momento que a gente tem que prezar pelo isolamento, pelo distanciamento social, o sindicato está trabalhando da forma que pode, utilizando todas as normas de segurança, né, da OMS. Você começou o programa dizendo que estava no sindicato, mas que estava sem máscara, porque nesse momento você está sozinho na sala onde você trabalha e está gravando comigo, então ia ficar um pouco mais difícil, né? Mas então continuou ativamente na defesa dos trabalhadores. Falamos sobre a questão da redução da jornada e do salário, e eu queria que você me explicasse, nesse momento, como é que está o dia a dia do trabalhador. Os trabalhadores têxteis já voltaram a trabalhar? Estão atuando agora? Ou a gente teve suspensão do contrato de trabalho e ainda não voltaram a atuar? O início disso tudo foi uma confusão tremenda, né? Porque o pessoal que tem mais de 60 anos não poderia estar saindo de casa, aqueles que estão com algum problema de saúde, que também não poderiam ficar na área de risco, as empresas colocou alguns em casa, a gente
ficou até meio assim, sem saber o que fazer. Todos nós Mas estamos reajustando. Mas foi ajustando, a gente conversando com as empresas, cobrando também, né? Cobrando, porque tem um você tem que cobrar. E pedindo quais os meios de segurança que estava dando para aqueles também que estavam indo trabalhar. Enfim, fez uns ajustes todos. Em determinado momento disse, vão ter que reduzir jornada, salário, porque os pedidos das empresas não chegaram. Muito cancelamento, como bastante empresas que ligou e disse, Vanilton, não tem pedido, estão fazendo devolução e tal, tem todo esse procedimento. E, em um belo momento, suspendeu o contrato de trabalho e por 30 dias, e por 60 dias. Nesses 30 dias, voltou de novo, porque apareceu alguns pedidos. Então, é muito assim hoje, é muito assim em cima da hora. Não é aquela coisa mais programada. Então, voltou, aí a empresa toda voltou com a redução de jornada, ainda mantendo um pouco de produção. Né? E também vários trabalhadores, a gente não pode negar isso. Teve alguns trabalhadores, por causa de dificuldade, que é um aposentado, que continua trabalhando, mas esse aposentado também ajuda a família de uma outra maneira. Né? Outros que vocês veem, tem pessoas que... Uma mulher aposentada sozinha, ela está trabalhando, ela precisa, porque está se virando sozinha, né? Então, tem muita... No fundo, Carla, a gente tem que ser uma pessoa que tem que enxergar muito todos os lados de todos os trabalhadores, né? Você vê muitas meninas hoje têm filho e não têm o marido, né? Não está junto, ou está morando com o pai, ou está morando com a mãe, faz aquela... se juntam para tentar sobreviver, não é verdade? É verdade. Entendeu? Então, é muito isso. Hoje a gente está percebendo que ainda está terminando alguns contratos que foram feitos, alguns acordos de redução de jornada estão terminando. E aí está voltando para as empresas, devagar, a coisa está fluindo, entendeu? Está fluindo. Eu acho que nesse momento é uma questão de empatia entre todos, né? Quem está voltando a trabalhar, quem está ainda em isolamento, todos respeitando um pouco o papel do outro, entendendo que todos nós estamos juntos nesse momento de pandemia. Agora, os trabalhadores, então, em via de regra, estão retomando as atividades na área dos têxteis. E quais são as suas principais sugestões para os trabalhadores? Porque eles precisam ficar de olho para que seus direitos não sejam suprimidos de alguma forma dentro da prática profissional. Concorda com isso? O que você sugere para o nosso telespectador que é têxtil e que está voltando a trabalhar? Que ele fique atento, né, Carla? Hoje você tem o acesso à informação, tem acesso a muita coisa através do WhatsApp ou do Google. Você pode buscar informações sobre qualquer assunto que você tem de pronto atendimento. O que a gente sugere é o seguinte, já está um pouquinho difícil agora nesse momento, porque quando você tem a redução, obviamente os seus encargos todo para. E vale ressaltar que, às vezes, eu fico imaginando como os nossos governantes deveriam agir de uma certa maneira mais protetora da classe trabalhadora nesse momento, porque o que a gente viu, a questão da suspensão do contrato ou da redução de jornada de salário, é que, no fundo, além do trabalhador perder nos seus encargos sociais, ele perde também no seu salário. Vamos lá, uma pessoa hoje que tem um salário de R$2.000, esse é o salário dele mês. Com a redução de jornada, e aí fica falando, o governo, o patrão paga uma parte e o governo paga outra. Legal. Mas vamos lá, a empresa paga 50% do salário dele. Se ele ganha R$2.000 hoje, a empresa vai pagar R$1.000, né? Sem encargo, sem nada. A outra parte é 50% da parcela do seguro-desemprego. E se você pegar um salário de R$2.000, essa parcela vai estar em torno de 700,
700 e poucos reais. Acho que chega a quase 740 reais. Então, se você somar o mil reais com mais 740, dá 1.740. O que faltou para chegar aos 2.000? Então, nessa falta, ele já teve um prejuízo. E esse prejuízo está diretamente ligado ao pagamento das contas da casa. Eu acho, no meu ponto de vista, exatamente, no meu ponto de vista, já que ele ficou sem os encargos sociais, que é FGTS, o INSS, tal, férias, um terço, 13º, eu acho, no meu ponto de vista, ele não poderia ganhar menos do que 2.000. E aí, como é que fica isso? É o patrão que poderia pagar ou seria o governo? Né? Então, foi uma falha. Eu acho que aí poderia utilizar do seguro-desemprego, que é o FAT, é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que já era dinheiro do trabalhador, enquanto eu estava falando naquele um dia que pagava lá do mês de março, que era um dia descontado, que era um imposto sindical. E esse dinheiro ia para o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e ele está sendo devolvido para ele hoje. Só que devolvido de uma certa maneira. Então, eu, no meu ponto de vista, deveria ter devolvido, completado ao salário integral dele, ao salário de remuneração, não eu dar uma parte para dar uma enganada. Então, eu vejo isso dentro disso aqui, né? Para isso, em defesa dos trabalhadores. Maravilha, Vanilton. A gente percebe, então, que existe toda uma questão também muito importante do quanto o trabalhador está recebendo nesse momento, e também percebo que você está o tempo todo ativamente junto com o patronal e junto com o trabalhador para fazer com que os direitos dos nossos trabalhadores sejam percebidos e atendidos. Exatamente, até porque você percebe, tem empresário que ele cumpre com as obrigações assim no pé da letra, né? Mas tem empresário que ele aproveita de momentos para enganar, para não cumprir com o que é devido, sabe? Porque fazer o certo não é mérito de ninguém, não. Agora, o que está fazendo errado é que tem que ser punido, tem que ser tem que ser punido severamente, né? Porque toda uma engrenagem, e uma vez que a engrenagem falta, desde a engrenagem quebra, para tudo, né? Então, eu acho que vale ressaltar, que eu estou dizendo, vale ressaltar que tem empresário responsável, ou cumpre com as suas obrigações, não resta a menor dúvida. E a gente sabe, tem muitos empresários que a gente sabe da verdade, um pouco da empresa dele, ele abre para a gente conversar a respeito, né? A gente sabe também que, no fundo, muitos empresários que também não querem pagar, que julgou o trabalhador aí na rua e não pagou os benefícios, mas sabe, ele tem um acúmulo de capital ao longo da sua história, né? Não é um cara que começou hoje e morreu amanhã. Começou ontem e morreu hoje. Então, também tem um acúmulo de capital dentro disso aí, que é proveniente, talvez até tem dentro dos orçamentos das empresas para suprir essa necessidade nesse momento. Então, alto lá, não tem produção esse mês, não tem pagamento. E o que já foi acumulado durante décadas? Né? Então, eu acho que chega o momento, tem hora de dispor de algum patrimônio próprio e investir no capital, na fonte onde deu a riqueza para ele. Entendeu? Com certeza. Vanilton, queria te agradecer pelo bate-papo. A gente está chegando no tempo final do programa. Mais uma vez, é sempre um prazer falar com você, né? E ressaltar para o telespectador de casa que o sindicato está funcionando, que o trabalhador que tiver alguma dúvida pode entrar em contato de que forma? Tem os telefones, tem o telefone nosso aqui, 2242-3606, 2242-2242, e a gente tem as portas estão abertas aqui de 8 até as 12 e de 13h30 até às 16 horas. A gente deu uma reduzida um pouco na saída, até para favorecer, porque para evitar o transporte público, a gente utilizar o transporte público no momento que o trabalhador também está saindo. Então, a gente faz todo um ajuste disso. Entendeu, cara? Eu que quero agradecer a você, agradecer a todos aí por essa oportunidade e dizer o seguinte, que, na realidade, tem muitos trabalhadores que não sabem. Sindicato existe, mas porque também ele tem uma lei que dá todo um amparo para ele existir. Não é que a gente inventou, não, tá bom?
É isso Muito aí. obrigado, Carla. Hamilton, obrigada de verdade. É sempre um prazer falar com você. Obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente, que agora está entendendo um pouco mais do trabalho que o Sindicato Têxtil vem fazendo desde sempre, há mais de 80 anos, e agora nesse momento de pandemia. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.